Muito boa noite, meus amigos. Mais uma vez aqui com vocês, né? A gente não pode ficar sem se ver há muito tempo, não é mesmo? Foi só o tempo de comer uns 3 pedacinhos de bolo de milho aqui, tomar um cafezinho, colocar uma comidinha ali para a Belinha, ela está ali devorando a comida dela, e eis que novamente se faz presente o 01 da facção criminosa. Bom, nessa maratona, o Domingão com o Pretão, Domingão com o Pretão, essa é a terceira live do dia de hoje, e eu quero agradecer a todos que estiveram e estão acompanhando. Caso você não tenha, por um motivo ou outro, podido ou ter visto a primeira parte, veja, porque são lives em sequência, uma complementa a outra, sendo que essa segunda live, que foi transmitida alguns minutos atrás, onde foram revelados coisas espantosas, coisas que eu vi pelas palavras, a reação de algumas pessoas ficaram preocupadas, e eu entendo essa preocupação. Eu também fiquei quando eu vi, depois o cérebro foi digerindo tanta informação, e foi então que eu decidi passar para vocês, não sem antes ter pedido aos pais que não permitissem as crianças sequer ouvirem o que foi dito, porque realmente são coisas fortes. Se nós adultos ficamos impressionados, imagine as crianças. E essa é a terceira parte do Hangout, e como foi dito na segunda parte, algumas pessoas, comenta aí, Gustavo, a respeito dos 6 milhões de judeus, etc. e tal, eu peguei a parte do vídeo, da palestra que a esposa do Steve Bannon fala sobre isso, e vou tocar aqui para vocês, apenas vou traduzir. É um assunto delicado, um assunto que mexe com o sentimento de muita gente, como também o assunto do 11 de setembro. Apenas irei fazer isso para que vocês saibam a que ponto chega a armação dessas pessoas para poderem conseguir os seus objetivos. Para esse tipo de pessoal, os fins justificam os meios. Então, não importa o que seja feito, o que seja falado, o importante é chegar até o objetivo, alcançar o objetivo. E para isso eles têm que eles têm que pisar, eles têm que mentir, eles têm que enganar, assim eles farão, tá bom? Eu vou tentar fazer de tudo para tornar essa live o mais curto possível, porque eu ainda tenho algumas coisas pessoais a serem feitas, coisas que eu não fiz, minha esposa está aqui, coisas que eu não fiz porque eu decidi dedicar esse domingo aqui a vocês, ao pessoal do canal, do pessoal dos grupos, e, por favor, compartilhem, conforme foi dito na primeira e na segunda parte. Não estou pedindo o seu like, não estou pedindo o seu comentário, apenas que vocês baixem as lives e compartilhem nos seus grupos, nos grupos que vocês fazem parte, para que outras pessoas também tenham acesso à mesma informação que vocês receberam hoje. Não precisa dar like, não precisa fazer comentário ou comentários para que o vídeo genere alguma fonte. Não estou preocupado com isso. A minha intenção, a minha preocupação é que outras pessoas saibam do que está sendo preparado, para que as mesmas se precavenham e não venham ser tomadas ou pegas de surpresa, tá bom? Então, se vocês me permitem, 170 pessoas já acompanhando, muito obrigado. Um beijão para todas as mães, um abração para todos os administradores do canal, inscritos também, os arroz de festa, vou ter que preparar uma carteirinha para o pessoal, você é um arroz de festa do canal do Preto Latino.
E para aqueles recém-inscritos também, muito obrigado pela sua participação. Bom, deixa eu colocar aqui no ponto o vídeo, então, para que vocês vejam. Vou colocar aqui. Opa, o que eu abri aqui? Abri uma coisa aqui. Deixa eu sair novamente. Isso. E abrir outra vez. Ué, ainda está aqui isso? Eu coloquei Ctrl V para passar e abrir uma outra coisa aqui, olha. Sinceramente. Deixa eu remover isso aqui. Remove, ok. Vamos lá. What elites want you to know by Israeli News Live. Esse é o nome do vídeo, deixa eu ver se eu encontro aqui. Eles estão boicotando esse vídeo, colocando esse vídeo nem na primeira página, não? Então deixa eu tirar tudo isso daqui. Isso é uma jogada, é um bias que o Google faz para impedir que um vídeo bom seja difundido. Deixa eu ver aqui, está aqui o vídeo. Muito bem. Esse foi um vídeo recomendado em uma live que eu fiz sobre aqueles 5 olhos, a Aliança dos 5 Olhos. Eu recomendei esse vídeo. Essa daí é a Yana, a esposa do Steve, em uma conferência que eles fizeram, acho que em um hotel, e ela fala sobre algo muito importante. Deixa eu aumentar aqui. The Gentiles when they're in English language, because they will not put the entire truth in it. É para cá, no minuto 5. Aqui. Então, uma conferência que eles fizeram, ela falou primeiro, e ela fala justamente aquilo a respeito dos 6 milhões. Preste atenção, por favor. É do minuto 5 até o minuto 9. It is defined today as a religion that follows the Talmud, which is a Babylonian Talmud, which soul is Kabbalah and Zohar. E aí ela fala Deixa eu voltar só mais um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu botar aqui num ponto melhor. No. So when I'm going to talk today about, when I say the word Jew, okay, I mean... E aí ela diz, o que eu vou falar agora, quando eu menciono a palavra judeu, Jew, em inglês. In Judaism, people who follow Talmudic Judaism, people who are stuck. E essa palavra se refere ao judaísmo, ou às pessoas que seguem o judaísmo e também o Talmud. In that system today, unfortunately, there is a small group of elite Jews. E ela fala que pessoas que seguem o judaísmo e o Talmud, ou seja, o sistema, né, do judaísmo e do Talmud, e infelizmente existe uma elite dentro do judaísmo, continuando. Okay, who follow Talmud? Soul of the Talmud is Kabbalah. Existe uma elite dentro do judaísmo que segue o Talmud sobre o Talmud, que é a Kabbalah, ou Kabbalah, como eles pronunciam. And Zohar. And e também um outro livro esotérico chamado Zohar. Não somente um livro, também é uma religião, vamos dizer assim, o Zohar, muito pouco conhecida, muito pouco comentada. When I say the word Jew today, for you to make it clear and to define. Quando eu digo a palavra judeu hoje para vocês, para deixar bem claro, You define this very clearly. I mean people who believe in Judaism as a religion, who follow not the original Judaism. Eu quero dizer pessoas que acreditam no judaísmo
e que seguem a religião. But the Judaism that is defined today as a religion. Mas o judaísmo hoje é definido como uma religião. That follows the Talmud, which is about. Eles também seguem o Talmud, que é o Talmud babilônico, como eu já falei, existem dois, o Talmud de Jerusalém e o Talmud babilônico. E o Talmud de onde vem essas 7 leis de Noé, Noahide Laws, é o Talmud babilônico. Babylonian Talmud, which soul is Kabbalah and Zohar. O qual também é inspirado na Cabala e também no Zohar. Então, basicamente, o Talmud, o Zohar, a Cabala, o judaísmo. Sendo que o verdadeiro judaísmo rejeita o sionismo. Porém, grande parte do judaísmo está intrínseco a Cabala e também o Zohar e o Talmud. And that's the Jew that I'll talk about today. Okay? E esses são os judeus que eu vou falar hoje, tá bom? Is everybody clear on that? Todos entenderam isso? All right. Now, I also make a declaration. E eu também quero fazer uma declaração. This is on the video that I will exercise my First Amendment of free speech. Que eu vou exercer o meu direito do primeiro mandamento, que é o direito de free speech, de falar livremente. E por que ela fez isso? Eu já expliquei, mas tem gente que, infelizmente, não pôde acompanhar a primeira e a segunda parte. Está tramitando no Congresso americano a aprovação de um bill. Bill aqui é lei que todo discurso, toda fala contra o judaísmo, contra o povo judeu, contra Israel, será considerado um discurso de ódio e antissemita. E como tal, será um crime. E nesse vídeo aí, mais à frente ela vai falar a sentença, são 20 anos de prisão e $1 milhão de dólares de bail, ou de fee, de multa que a pessoa tem que pagar. Então imagine, apenas por falar a verdade, por mostrar a verdade, agora dá para você entender o porquê, o cuidado, as palavras têm que ser medidas para que não cheguem distorcidas, e então o Steve, o Adam, ela, Yana, até mesmo eu confesso a vocês que eu estou fazendo isso contra a vontade da minha esposa. Minha esposa não queria, a Márcia não queria que eu entrasse nesse assunto, porque é um assunto muito delicado. Então, a pena será de 20 anos de prisão e $1 milhão de fees que a pessoa terá que pagar por, segundo eles, fazerem um discurso ou uma fala contra Israel, contra o judaísmo, contra o Estado judeu, que será considerado antissemita. Então, ela fala isso. Eu estou aqui declarando diante de todos que vou exercer o meu direito de free speech, de falar livremente, e ela fez essa confissão diante, aí na plateia tem um advogado constitucionalista. Então, ela estava se protegendo, porque o que ela diz aqui, quem já viu esse vídeo, como o Miroslav, o Pepe também já viu, e algumas outras pessoas ficaram muito impressionados. Eu recomendo que vocês vejam esse vídeo, essa apresentação, e aí depois vocês vejam a primeira e a segunda parte das 2 lives que foram transmitidas hoje, e essa terceira parte, para que você possa compreender o que está sendo cozinhado, o que está sendo preparado para escravizar a humanidade, tá bom? Só um momentinho que eu vou fechar a porta aqui, que a Márcia foi para o quarto, ela está fazendo um FaceTime, e aí o áudio está chegando aqui. Só um momentinho. Pronto, agora sim. Então, ela fez isso propositalmente, como uma confissão diante de um advogado que estava lá na plateia, porque todo cidadão tem um direito
de exercer a primeira emenda, que é o free speech, que querem acabar aqui nos Estados Unidos e estão conseguindo, né? Today, in the presence of constitutional attorney. E aí ela fala, na presença de um advogado constitucional. I had to say all this, believe it or not, because of this bill and E aí ela diz, eu tenho que falar isso, creio ou não, por causa dessa lei. because the punishment will be 20 years in prison and up to $1 million. Porque a punição será 20 anos em prisão ou então $1 milhão que a pessoa terá que pagar, ou um ou outro. Isso que, se dependendo de quem for a pessoa e do que foi falado, o juiz pode aplicar os dois, 20 anos de prisão e $1 milhão como multa. Yeah, they're making it really difficult now. You know, when they are doing things like E alguém fez algum comentário e ela falou, eles estão dificultando as coisas porque tem algo que eles estão escondendo. these are desperate people. E ela They're falou, hiding são pessoas something. desesperadas que estão escondendo alguma coisa. I mean, when you have to, you know, in Germany, we have friend who almost went to jail. E aí ela conta a história de um amigo na Alemanha que quase foi para a prisão Because he questioned the number of people that died in Holocaust. porque esse amigo alemão questionou o número de pessoas que foram sacrificadas no Holocausto. Então vai prestando atenção. Not that Holocaust didn't happen. Isso não quer dizer que o Holocausto não tenha acontecido. Aconteceu. It just he just wasn't, you know, he went to these original documents in Germany. Porque esse amigo ele procurou em documentos originais da Alemanha porque ele queria saber um número aproximado. And then he found out that the number is not 6 million. E então esse alemão encontrou que o número nunca pôde ter sido ou pôde ser 6 milhões, como foi ensinado. He couldn't bring it out, and then he did, unfortunately. E ele não deveria ter trazido esse assunto à baila, mas infelizmente ele o fez. Germany. And there is a law in Germany, if you do that, you go to prison, and he got... Porque existe uma lei na Alemanha que se uma pessoa fizer isso, a pessoa vai presa. E o cara, mesmo sabendo, ainda trouxe esse assunto à baila. Summoned by the court, and we helped him to find a lawyer. Então ele foi intimado a comparecer a uma corte, teve que contratar um advogado. It's just a mess, you know. Que é uma bagunça, né? And he's not a denier. He knows that Jewish people died, but E ele nunca negou que o povo judeu morreu, ele apenas queria saber o número. Se foram realmente 6 milhões ou 5.999.000. Ele queria saber. Eu, sinceramente, não sei por qual motivo uma pessoa faz uma coisa assim, mas o europeu pensa de uma forma diferente de nós latino-americanos. Latinos-americanos, né? he just wasn't sure on the number. Was it 6,000,001? Or was it 5,950,000? Exatamente o que ela falou, que ele não sabe por quais razões, mas esse amigo na Alemanha queria saber ou ter uma ideia do real número de judeus que foram sacrificados no Holocausto. Why 6 million? Anybody? E aí ela pergunta, por que 6 milhões? Alguém sabe por quê? They thought about the number before? It's in Talmud, yes. E aí alguém da plateia respondeu, por causa do Talmud. E ela fala, porque está escrito no Talmud. It's in Talmud. There's a prophecy in Talmud that when 6 million Jews die, Que existe uma profecia no Talmud que 6 milhões de judeus morreram. you know, they're going to come to the land and take possession of the land, and then they're going to have dominion over earth. Que na profecia fala de que 6 milhões de judeus morreram e que eles deveriam vir para a terra, né, e tomar posse da terra e dominar sobre a terra. Então tá aí, delicado esse assunto, por favor,
Não tente vasculhar, é um conselho que eu dou, e isso pode ferir a muita gente. Apenas estou mostrando isso, traduzindo o que ela falou. E ela fez isso, primeiro confessou diante de um advogado que estava na plateia, advogado constitucionalista, que ela iria exercer o direito dela. Você falando isso, por exemplo, pode ser considerado um discurso de ódio, e aqui nos Estados Unidos apenas 20 anos de cadeia ou 1 milhão de multa, tá bom? Bom, então agora nós vamos... vou sair daqui, voltar para cá. Deixa eu ver se tem que esperar um tempo para voltar novamente. Tá aqui. Vamos lá novamente para a terceira parte do Hangout. Israeli News Live. Tá aqui. Aqui. That was the emblem. Muito bem. Na segunda parte nós paramos aqui. Eu vou diminuir aqui a minha figura para... Acho que aqui já está bom. Vamos então para a terceira parte. Não creio que será a última, porque tem 55 minutos de live e ainda faltariam mais 41 minutos. Mas eu vou adiantar um pouco e depois, um outro dia, eu faço, caso seja necessário, a quarta parte, tá bom? Boa noite, Adriano Honório, Sheila de Yeshua, Bel Girassol, Miros Ló, Hério Santos, Robson Pinheiro, Andy Max, Enio Garcia, Vanessa Rodrigues, Morgan Souza, Moisés Monteiro, Ricardo Silva, Tiago Carvalho Santos, quem mais? Flor Godoy Dornelles, Vânia Valente, boa noite, Enio Garcia, Anjo Azul. Pessoal, estou transmitindo novamente por todas as plataformas, menos o Instagram, porque o tablet ainda está carregando e não daria para fazer essa terceira parte com um pouco de bateria que ainda está no tablet, tá bom? Então, se você quiser acompanhar aqui pelo canal Projeto Ezequiel 33, pode fazê-lo também pelo Twitch, pode fazê-lo também pelo Periscope e também pelos canais Brasil 360 e A Verdade é a Verdade. Continuando então aqui com essa terceira parte, vamos em frente. Right? Yeah. Here's your good example right here. James Anderson, Man and Mason. All right, James Anderson, E para aqueles que se lembram, a segunda parte terminou com o Steve, ele ia começar a mostrar esse livro que ele tem, e ele deu a dica do livro, eu peguei também, onde há provas significativas de que essas leis de Noé também são adotadas na maçonaria. E ele fala de um James Anderson, maçom, que também no decorrer de tudo isso que está aí, marcado em amarelo e azul, prova que essas leis, chamadas de leis universais, a Noahide Laws, as 7 leis de Noé, também são adotadas na maçonaria. E depois vamos ver também que essas leis serão adotadas no Vaticano. O Papa irá obrigar aos católicos a que adotem essas leis também. he was the guy that he was one of the ones that slipped in on the into the Mason group, because see, Masons originally were and I'm not trying to justify Freemasonry, okay, but Aí ele fala que esse James Anderson foi um dos primeiros ou dos pioneiros que começou a envolver-se com a maçonaria e também trazer da maçonaria ou para a maçonaria alguns ensinamentos. E ele fala, eu não estou tentando justificar aqui ou defender a maçonaria, e ele vai continuar mais adiante. The original people in Freemasonry were Christians, but they still were for Jewish people. E aí ele diz que os primeiros maçons, eles eram também cristãos, o que coaduna com aquele hangout que foi feito em 2 partes sobre como a maçonaria fundou as igrejas batistas, e a Assembleia de Deus. Eu sei que isso dói, que isso machuca, mas as igrejas pentecostais no Brasil, tradicionais, a metodista está infiltrada até as estruturas das igrejas com maçons. Presbiteriana também. E a Igreja Batista e a Assembleia de Deus foram fundadas pela maçonaria.
Então, o movimento evangélico no Brasil, desculpe a expressão, é um pouco dura, mas é uma farsa. Como também farsa foi a tal da reforma protestante. Continuando. But it says here, the unacceptable implication that the past Christian Mason had in non-Christian... E aí ele vai ler o livro, ele disse ali, unacceptable implications, implicações que não são aceitas do envolvimento de cristãos com a maçonaria. Essa parte é um pouco, vai ficar assim, como eu poderia dizer, porque ele vai ler muito rápido e eu prefiro que, em vez de ficar traduzindo em cima do que ele fala, eu quero ouvir primeiro e traduzir para vocês e também aproveito e dar o meu ponto de vista. Countries been bound to conform to other religions. The charge is therefore reworded to state that ancient Christian Masons were changed. E aí ele fala da mistura, da infiltração da maçonaria e também como pessoas de outras religiões foram se deixando levar pelo canto de sereia da maçonaria, etc. e tal. To comply with the Christian usages of countries in which they traveled or worked. But as a Mason was now found in all countries, even of diverse religions, they were... E aí fala que os maçons foram encontrados em várias partes do país e até as pessoas de outras religiões têm abraçado a maçonaria. Now only obliged to the religion of which all men agree. Thus, Christianity now gains a specific mention in the charge, but is only awarded a special place in Masonry in the distant past. E como o cristianismo abraçou a maçonaria, eu não estou seguindo muito porque não é uma parte assim muito interessante. Seria bom se eu tivesse aqui o livro e aí mostraria para vocês. Eu tenho esse livro e caso vocês queiram depois uma próxima oportunidade eu posso mostrar isso para vocês. More significant change concerns the moral law. In 1723, there had been no attempt to define it, and while this aided inclusiveness, it left unanswered the awkward question of where it could be found. By 1738, Anderson had found a useful new formula. A Mason was obliged to obey moral law as a true... E aí ele fala que os maçons estão obrigados a obedecerem à lei moral, e essa lei moral, ou lei universal, são as 7 leis de Noé, que não está no livro de Gênesis. São leis talmúdicas, não são leis escriturais, ou seja, não foram escritas ou colocadas na Torá, são leis talmúdicas. Noahide, in the preceding history of the Noahide, had also been mentioned with a note that was the first name of Masons according to some old traditions which had no doubt just been invented. So then, que alguns nomes de maçons não seguem nenhuma tradição, mas que foram inventados, etc. É importante esse livro para dar uma dimensão, um pouco mais de conhecimento sobre como a maçonaria, esse câncer que domina o Brasil, foi desenvolvendo-se, infiltrando-se em cada área, em áreas importantes da sociedade, e principalmente no governo de todo mundo, não somente do Brasil, aqui também, em todo o mundo. Continuando. original. All right, but now I did an entire video on this, and I think it's on my Patreon. I'll send you a link. E aí ele fala para o Adam que ele fez um vídeo sobre esses livros aí, todos marcados, mas que está no Patreon dele, que depois ele enviaria o link para o Adam, para que o Adam também pesquisasse. To that, Adam, and I was just a friend of ours sent me actually this book here called Noah. E aí ele fala que um amigo nosso me enviou esse livro aqui, e aí ele fala que aqui está escrito Noahide Laws. And the Noahites of the prehistoric masonry. And Noahide Laws, ou seja, as leis de Noé para a maçonaria. And this is where I use this as my foundation, and I really began to dig on this. And this is when I found out just how much it was embedded in Freemasonry. Que esse amigo disse, esse livro aqui representa a minha fundação, ou a fundação na qual está baseada a maçonaria.
E aí ele começou a pesquisar, a ler, e ele viu o quanto a maçonaria também está metida com essas leis de Noé. But when you're a 21st degree Freemason, they clearly tell you they are the judges and the executioners. E aí nesse livro está escrito, ele fala novamente do maçom quando chegar no grau 21, conforme foi falado já no finalzinho da segunda parte, que o maçom a partir do grau 21 torna-se o juiz e o executor da sentença. E naquele trailer do filme Grey State, mostra um maçom dictando a sentença pela qual aquela pessoa será decapitada, degolada na guilhotina. Né? Então, é juiz e também sentenciador, executor da sentença, melhor dizendo. Of the Noahide laws, they're called the Noahides, and their emblem that is for, because every... Que o maçom do grau 21 também pratica as leis de Noé, eles são chamados de Noahiders, que é os praticantes da lei de Noé, a partir do grau 21. É uma coisa que eu tão pouco sabia, né? Mas a gente vai sempre aprendendo. Level has a different type of emblem, is fully dressed in the black garb, and of course when they're dressed in that black garb, they have the sword over their head, showing that they're coming down for the execution. Que o maçom no grau 21 tem uma roupa diferente, é toda preta, com um capuz, e eles têm, quando eles vêm com a espada sobre a cabeça, que quer dizer que eles têm o poder para sentenciar e executar a sentença. Quer dizer, são juízes e também executores. It's an executioner guard. They don't say that, but that's what... Aí ele fala, eles são guardas executores, as pessoas que vão matar as outras com a utilização ou o uso da guilhotina. Eles nunca vão dizer isso, mas isso é o que eles são. They show you the picture of it. Right, that's their emblem. Yeah. E tem um emblema especial na roupa deles. Eu vou procurar saber, se alguém souber, por favor, envia para mim, eu coloco numa live, falo amanhã mesmo. Pode me enviar pelo WhatsApp, se você tem meu privado, pode enviar também. Esse emblema especial na roupa do maçom a partir do grau 21, que se torna um juiz e um executor, tá bom? That's right. Amazing. That's amazing. And Freemasonry is all about like Solomon's temple and rebuilding the temple and stuff. E aí o Adam diz que a maçonaria diz respeito a Salomão e a construção do templo. E esse foi e a construção do templo de Salomão foi o início da maçonaria. A maçonaria não começou em 1770 ou 1777, não. Começou realmente durante a construção do templo de Salomão. Which Albert Pike's book clearly shows that they are dedicated to rebuild the third temple for the Pope of Rome. E aí Steve cita que no livro de Albert Pike, o Papa da Maçonaria, o homem que escreveu os 32 rituais ou 32 ritos da maçonaria, diz no livro dele que eles estão dedicados, já na época dele, à reconstrução do terceiro templo para o Papa de Roma. Olha aí, pessoal. Olha, acho que o livro que ele se refere é o livro Moral e Dogmas. Eu já espalhei esse livro nos grupos, tá bom? Caso você não tenha, e se alguém tiver, compartilhe, por favor, nos grupos, que Albert Pike confessou isso. so But the when Pope of Rome has to be Jewish, though, if they're going to... Aí o Steve faz uma declaração que, olha, me deixou... Ele aponta o dedo para a esposa dele, quer falar alguma coisa, e fala, mas o Papa de Roma tem que ser judeu. O Papa de Roma tem que ser um judeu. Bom, Chiquinho, já o prazo de validade dele já está acabando. Daqui a pouco ele vai cantar para subir, vai com a pomba gira, tranca a rua dele e vai embora. E eu já comentei a vocês que tem uma nova estrela do Vaticano, um Papa Negro, acho que é da Guiana Equatorial, que ele é a favor da família, é contra a imigração,
é contra a invasão da Europa pelos muçulmanos, e ele já está angariando a simpatia de vários católicos. Agora, será que algum de vocês poderia fazer esse trabalho para mim, pesquisar, saber se eu não lembro o nome dele agora, mas eu já mostrei um vídeo dele falando francês, se ele tem descendência judaica, porque o Steve falou isso, que o Papa de Roma tem que ser um judeu. Ou será que o Steve falou isso porque, conforme foi dito antes, que o terceiro templo, conforme Albert Pike, tem que ser construído para que o Papa de Roma tome assento? Aí o Papa seria o anti-messias? Não, o Papa, ou quem estiver exercendo a autoridade de Papa, será, na minha opinião, como eu entendo, o falso profeta. Bom, vamos ver o que ele tem a dizer aqui. Do it that way. Right. And we know that the recent Pope of Rome, He is Jewish. he is actually... Aí ele fala, o Steve fala, que o Bergoglio, o Chiquinho, o imperador de Roma, é judeu. Eu não sabia disso. Ele é judeu. O que me traz uma dúvidas, porque o Chiquinho é pau-mandado, não é o Chiquinho quem comanda, é o Papa de Negro, o chefe dos jesuítas. E depois, vendo aquele hangout do culto de adoração do Sol, do 9º Círculo do Vaticano, nós também ficamos sabendo, eu falo nós porque eu incluo todos vocês aqui, sobre a existência do Papa de Cinza. Então, qual Papa o Steve está se relacionando? Ou será que ele sabe da existência do Papa de Negro e do Papa de Cinza, ou não? Ou ele está dizendo abertamente que o Chiquinho é judeu? Sinceramente, aí são perguntas que, questionamentos cheios de ponto de interrogação, que o tempo irá mostrando pouco a pouco. Continuando. He was put in power by the Jews. He was going and sending his bishops and cardinals to Israel before he was elected to be the pontiff. E aí ele diz que o Chiquinho foi colocado no poder pelos judeus. Sendo que, eu já mostrei para vocês, inclusive está num desses livros aqui, deixa eu pegar aqui, num desses livros aqui, Confissões de um Illuminati, que foi o Obama que usou todo o peso da diplomacia americana, juntamente com a bruxa maçônica, com a Hillary Clinton, quem fez uma pressão para que o Ratzinger renunciasse e o Chiquinho, então, fosse eleito. Já no site da maçonaria, está escrito que os maçons foram que elegeram o Chiquinho. Bom, o Obama também é maçom. A bruxa maçônica também tem o seu pezinho lá e serve a Moloque. E a maçonaria está profundamente envolvida com os judeus. O fato é que o Chiquinho foi colocado para uma missão, e ele está cumprindo essa missão. Eu entendo o Chiquinho como o João Batista. João Batista veio para preparar o caminho do Messias. Eu entendo que o Chiquinho também foi colocado onde está para preparar o caminho para a chegada do anti-Messias. E também aqui no livro Confissões de um Illuminati, no volume 1, eu já li diversas vezes para vocês que quando o Léo Zingami entrevistou uma alta autoridade Illuminati, disse que deveria haver mais 2 papas, um da América do Sul, no caso Chiquinho, que é argentino, e outro do continente africano. E tem esse Papa aí, que está angariando a simpatia de muitos católicos, que é da Guiana Equatorial. A Guiana Equatorial pertence ao continente africano. Então nós temos que esperar para ver como será o desenrolar de tudo isso, tá bom? Então são questões que estamos levantando aqui, levando vocês a raciocinarem e acompanharem com interesse o desenrolar dessas situações, porque esse jogo de xadrez, pouco a pouco, será revelado.
He was sending them to train under that guy. E aí ele disse, né, que antes mesmo de ser eleito, o Chiquinho já estava enviando bispos e cardeais para serem treinados em Israel nas leis de Noé, ou Noahide Laws. Guy there, what's his name? The one that does the Noahide laws in Jerusalem. I forgot his name, but anyway, his bishops and cardinals were all traveling to Jerusalem to be trained on the Noahide laws. E aí está, a Iana também confirma isso, que vários bispos e cardeais estavam sendo enviados a Jerusalém, desde o Vaticano, para serem treinados nas leis de Noé, lá em Jerusalém. E o Chiquinho, antes de ser eleito, já fazia isso. Foram treinados por um rabino. Tudo junto e misturado, pessoal. Não tem diferença. É a mesma coisa essa velha história, de direita e esquerda. Isso só serve para dividir o povo, dividir para conquistar. Na realidade, só existem dois lados. Ou você é de Yeshua, ou você está contra Yeshua. Não existe meio termo. Somente esses dois lados. Continuando aqui. And this is why Pope they needed him and they needed Pope Francis and George Bergoglio, because they needed one. He's a Jesuit, and you can't be a Jesuit unless you have Jewish lineage. Right. Aí ele fala, por isso que eles precisavam do Bergoglio, do Chiquinho, na posição que ele está, para duas coisas. Uma, ele é jesuíta, e não se pode ser um judeu, não se pode ser um jesuíta de linhagem judia, ou de linhagem judaica, que ele está falando aí, né? And he had already been in bed with the Jews, preparing to be a Noahide, and to also transform the Catholic Church into following the Noahide laws. E o segundo, que ele dorme de conchinhas, né, com os judeus, preparando a Igreja Católica para que aceite as leis de Noé, e os católicos também. Conforme já foi dito, ele já proibiu aos católicos de pronunciarem o santo nome de Yah ou de Yahoo, e aos católicos lhes será imposto a aceitação das leis de Noé. Going into submission to Israel. Which we know that in E que também os católicos serão ordenados a se submeterem a Israel. A mesma coisa está sendo feito com os cristãos. A mesma coisa está sendo feito com os cristãos. 2007, they have signed with the Jewish organization, they signed a paper to agree with Noahide laws. E que em 2007 o Vaticano assinou um contrato com a organização judaica, concordando a aceitação e implantação das leis de Noé. Então, vocês católicos, que eu sei que tem muitos aqui que acompanham o canal, o seu papinha, o papudinho, está enganando vocês. Abra os seus olhos. Você católico decente, moral, a favor da família, dos bons costumes, o seu papucho, o papudinho, o mordedor de fronha do Chiquinho, está enganando vocês. Está vendendo, ou entregando, ou submetendo a Igreja Católica aos judeus ortodoxos. Continuando. I'm just getting warmed up. So here we go. We know that E o Steve disse, eu estou ficando agora, eu estou começando a ficar agora me aquecendo, né? Quer dizer, já tem 1 hora de live e eles ainda continuam falando. Essa live foi sensacional, pessoal. Continuando. Vatican already agrees, United Nations agrees, it is an American public law. It's just, to anybody who's trying to deny this is very either uninformed or they're on purpose misleading. E aí a Iana disse que o Vaticano concordou, as Nações Unidas concordou, as leis americanas públicas também estão de acordo com as leis de Noé. Então, qualquer pessoa que negar isso, ou está desinformado, ou então nega
intencionalmente para enganar. Por isso eu disse na segunda parte, converse com o seu pastor. Converse com o seu pastor. Veja esses hangouts, essas 3 partes, repetidas vezes. Faça anotações, escreva. Converse com o seu pastor. Primeiro, para averiguar se o seu pastor está ciente de tudo isso. Caso não, então procure orientar o seu pastor. Caso você sinta que o seu pastor, sim, sabe de algo, mas não comenta nada, então porque ele está comprometido. E aí faça o que a Bíblia diz, fugir dela, povo meu. Saia, então, dessa igreja, porque o seu pastor não estará mostrando a verdade. E como foi falado na segunda parte, muitos pastores evangélicos irão apoiar a implantação dessas leis de Noé. Continuando. Others. I got a question for you, Adam. I don't know enough about this yet, but it is a speculation of mine, and maybe you know, and you could help me to understand this better. But it seems like to me that the Talmudists are using the gay community and specifically the rainbow and the laws, especially in America, to be able to slip in the anti-Semitism laws underneath the laws that are to protect the gay people. Is this? Aí o Steve fez uma pergunta longa para o Adam Green. Ele falou, tem uma pergunta para você, Adam, não sei se você pode me responder, mas eu gostaria que você me ajudasse nisso. É verdade que os rabinos estão utilizando da comunidade gay e também do Rainbow, que é o arco-íris, para, através dessa comunidade, eles enxertarem as leis de Noé, utilizando essa comunidade como minoria, como perseguida e etc. E aí eles vão enxertar essas leis de Noé, a fim de que tenha uma aprovação mais fácil, uma aprovação pública mais fácil. E isso me traz à memória o que nós vivemos no Brasil alguns meses atrás, acho que 2 meses, quando o STF legislou e foi então determinado o crime de homofobia. Quem aí se lembra? Se lembra disso? Que o STF, a loja maçônica mais cara do mundo, legislou e então foi aprovado o crime de homofobia. O que é isso? É justamente o STF obedecendo aos seus patrões. Isso. O STF obedeceu aos seus patrões. E então, vou mais longe até, vou mais fundo. O interesse do Netanyahu em assistir à toma de posse do Bolsonaro, e depois que o convite feito e prontamente aceito pelo Bolsonaro de visitar a Israel, olha, eu mostrei para vocês a cara de espanto, a Márcia ri pra caramba quando ela lembra, a cara de espanto do Bolsonaro lá nos muros, no Muro das Lamentações, dentro daquela sinagoga, embaixo do muro, assinando aquele caderno marcando presença, que também ele é a favor da construção do terceiro templo. Ele não estava confortável ali. Ou seja, estava claro que ele estava obedecendo a uma agenda. Então vejam que toda essa coisa de LGBTQVXZ, binário, não binário, comunidades, etc., eles estão aproveitando-se disso, fazendo-os passar por coitadinhos que são perseguidos. Por exemplo, que o Brasil é um país homofóbico, que morrem não sei quantos homossexuais ao ano ou por mês, um número astronômico e mentiroso, para devagarinho empurrar essas leis goela abaixo do brasileiro. Olha, vejam que plano maligno. Que plano maligno é esse? Vocês concordam com isso? Isso, a Carla Berrondo colocou aqui. Ser homossexual virou raça, só em Nárnia. Isso mesmo. É um plano maligno. Vamos continuar aqui com essa dissertação. True. That is a theory that I was
seeing some dots connecting, and E aí o Adam começa respondendo, dizendo o seguinte, que essa é uma teoria que ele vê alguns pontos sendo conectados. it was when I talked to Reverend Ted Pike, because I saw him say that back in Que uma vez ele estava conversando com o reverendo Ted Pike, que o ouviu dizer algo a respeito, decades ago, when he was researching the que algumas décadas atrás ele estava pesquisando beginning of the LGBTQ o início da comunidade LGBTQ, né? movement, that it was Que o movimento do início da comunidade LGBTQ, a lot of, people of non-Gentiles that were behind it, and das pessoas que não são gentios, não? Mas que pertencem a essa comunidade, no caso judeus, que não, lá em Israel também tem essa comunidade. Tel Aviv tem a terceira maior parada gay do mundo. Primeiro é Nova York, segundo São Paulo, terceiro Tel Aviv. and then their emblem. I've heard other origin stories of the rainbow, so maybe it's not E aí o Adam disse que eu ouvi outras histórias a respeito do arco-íris, que é chamado de rainbow, connected to the Noahides, but definitely que as cores do arco-íris estão também conectadas com o Noahide. they're trying to pass these anti-hate speech laws, and they will do it under the guise of protect. Que eles estão tentando aprovar essas anti-homofóbicas ou discurso raivoso, essas leis de discurso de ódio, e eles vão tentar aprovar isso aproveitando-se da comunidade, Other minorities, Right. or das minorias, etc. Aquela conversa toda que a gente tem visto o STF operar aí no Brasil exatamente seguindo essas normas. your sexual proclivities. But actually, I read an article recently. It was about E aí o Adam disse que ele leu um artigo recentemente que era a respeito de... Então ele está tentando se lembrar Mel Gibson's new Rothschild movie. There was a rabbi. sobre um filme que vai sair aqui nos Estados Unidos, feito pelo Mel Gibson, que o nome do filme é Rothschild. O nome do filme é Rothschild. Really mad about it, and he talked about how they were going to have to shut stuff like that down. E parece que a família Rothschild não gostou e eles vão tentar impedir que esse filme seja lançado no mercado. Okay, and that was my point. Not that they created the rainbow part, but the reason why I was looking at this is because in the book of Revelation, when it describes the two witnesses, E aí o Steve fala, bom, esse é o meu ponto. Não que eles tenham criado o arco-íris, mas no livro do Revelation, quer dizer, do Apocalipse, acho que ele vai falar o capítulo aí, being killed, it says they're killed in the great city where our Lord was crucified. que fala daquela passagem que na grande cidade onde o Messias também foi crucificado, que é chamado Sodoma e Egito, não Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Egito. But it calls it Sodom and Egypt. And I'm not here to bash gay people, but the point that I'm trying to make here is the fact that the Jewish anti-Semitism, ACLU, whatever organizations that they're using to push these laws are using the gay community to get their laws passed because they know that the gay community has more power getting the laws passed than what they do on their own. E aí ele fala que ele não está tentando diminuir nenhuma comunidade aqui, ao citar Sodoma e Egito, mas que o pessoal do Rabat sabe que, utilizando a comunidade gay para que essas leis sejam aprovadas, tem uma probabilidade muito grande de que isso aconteça do que eles tentem passar as leis por eles mesmos. Então, eles estão utilizando a comunidade gay como minoria, como coitadinhos, o vitimismo, aquela coisa toda, para que, através desse drama todo, eles encaixem aí as leis de Noé e então sejam aprovadas, porque assim é muito mais fácil do que eles tentarem na cara de pau, né? Então, vejam que a comunidade está sendo utilizada para isso.
Yes. Right, yeah. Well, that's what he was doing. He was using other people as a cover to usher in, and sneak in them along with it to make anti-Semitism illegal. I also want to say, E aí o Adam concordou, isso está sendo feito, né? A comunidade está sendo usada para que essas leis antissemitas, né, de discurso de ódio antissemita, sejam aprovadas. Agora a Iana também quer emitir uma opinião. if any, gay people watch this show, that there is a huge trickery involved here, as in everything when it comes to Talmudic laws. They're tricking Gentiles into Noahide laws, into Talmudic laws. It's all chicken. E ela fala que gostaria de deixar uma mensagem para os gays que também observam, que veem, né, essa transmissão, o canal deles, que existe um truque que está sendo usado para enganar os gentios, para enganar a comunidade, que essas leis de Noé que querem implementar, querem impor às pessoas, um truque, um engano contra as próprias pessoas e contra as comunidades, as minorias. Deception, because in the book of the Divine Code book, which spells out all the sub-laws for the Noahide laws. E ela fala porque no livro do Código Divino mostra as sub-leis das leis de Noé. Como eu falei na segunda parte, existem as 7 leis de Noé e dentro dessas leis existem as sub-leis. E isso eu terei que mostrar a vocês, porque são interessantíssimas. Homosexuality is a sin punishable by death, by decapitation as well. Aí ela fala que homossexualismo é um pecado punido com a morte. Morte por decapitação. E isso está no Talmud. Talmud 53a. Eu tenho... Deixa eu ver aqui. Eu postei isso no meu Twitter ontem de madrugada. Eu postei isso. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar e mostrarei a vocês. Tá aqui o Twitter, ó. O culto, terceira parte aqui, ó, sendo transmitido, ó. Tá vendo aí? E tem aqui a segunda parte, a primeira parte. Cadê? Aqui, Sinédrio, Sanhedrin 56a. Tá dando para ver aí? Foca. 56a. Morte por decapitação. Eu postei, tá aqui, ó. Os pagãos que blasfemam devem ser decapitados. Somos todos filhos de Noé. E, portanto, todos devemos aderir às leis de Noé. A nota de rodapé 23 da passagem deixa claro que, de acordo com a doutrina talmúdica, somos todos responsáveis por seguir as leis de Noé, porque foram promulgadas antes da época de Abraão. A punição por quebrar qualquer uma das leis de Noé por um gentio é a morte por decapitação. E nessas leis de Noé, está escrito para honrar a família, e família entre 2 homens ou entre 2 mulheres não é e jamais será considerado uma família. Então, o homossexualismo será um pecado punível com a morte e morte por decapitação. Aí aqui diz assim, nossos rabinos ensinaram, qualquer homem que amaldiçoar o seu Deus levará o seu pecado. Teria sido suficiente para dizer um homem, etc. O que é ensinado pela expressão qualquer homem. A inclusão de pagãos a quem a blasfêmia é proibida apenas para os israelitas. E eles são executados por decapitação, porque toda a pena de morte decretada para os filhos de Noé é somente por decapitação. Está aqui, olha. Sinédrio 56a. Se vocês procurarem isso, está lá no meu... Essa daqui é meu Twitter. Mostrem isso para o Shaul. Está aqui, ó. Anotem aí que eu vou dar para vocês o endereço. Anotem aí, por favor. Vou colocar aqui no chat. Vou colocar aqui no chat em letras garrafais. Procurem aí.
come, aí tracinho, and, tracinho, here.com, aí barra Sanhedrin, ou Sanhedrin, outra barra, Sanhedrin, baixo, 56.html. Tá aí o endereço. Procurem e vocês podem, no Google Chrome, traduzir para o português. Tá aí. Morte por decapitação, por ser homossexual. Tá aí a prova. Copiem, por favor, pesquisem e vocês terão uma maior compreensão sobre isso aí. Bom, continuando aqui então. We're using you for the time being. This is just my conjecture, just by studying Noahide laws and sub-laws and Jewish mindset and Judaism. I would be careful if I was homosexual, you know. Yeah. Ela está falando que isso é uma mindset. Como eu poderia traduzir mindset? É um pensamento, né, dos rabinos. Ela cita aí alguns nomes. Ela diz que eu teria um imenso cuidado se eu fosse homossexual, porque eles estão utilizando a comunidade para a aprovação dessas leis e depois utilizarão essas leis contra a própria comunidade. With being vocal about it or coming out of closet very easily, because I have this feeling they just want to, you know, for them all to come out, because in the future they will actually kill them. Isso que eu acabei de falar. Ela disse que eles têm que tomar cuidado em não fazer muito alardes e anunciar que saíram do armário, etc., porque no futuro essas mesmas leis que eles querem utilizar a comunidade para que sejam aprovadas serão utilizadas contra a própria comunidade para matá-los no futuro. Let me blow your guys' mind and share screen again here real quick. So this is... E aí o Adam quer novamente compartilhar a tela dele. Is a Dr. Bronner's soap. It's a natural soap. E aí ele mostra All One, o único ativista, uma entrevista com Ariel Vegosen, da Iluminação do Gênero. É aí que fala, aquilo que eu já comentei com vocês, que no livro do Talmud existem 6 gêneros. 6 gêneros no livro do Talmud. Não é só macho e fêmea, não. Tem outros. E me lembrem, por favor, depois, não agora, mas depois eu vou mostrar para vocês, no livro do Talmud, esses 6 gêneros. Então, veja bem, um livro que defende a existência de algo além, ou algo mais, além de macho e fêmea, não pode ser levado a sério. Simplesmente não pode. Então, repito aqui o que foi dito na primeira e na segunda live. Fuja daqueles que defendem o sionismo, fuja daqueles que defendem o Chabad Lubavitch, fuja daqueles que defendem o Talmud. Não vale a pena entrar em discussão com esse pessoal. Ore por eles, fuja. E quando alguém quiser, porque eles não querem que os gentios se convertam ao judaísmo, eles não querem isso, eles querem os gentios submissos, servindo-os. Mas se alguém tentar fazer algum proselitismo contra você, então, por isso que eu estou falando, estude, faça anotações dessas 3 lives para que você esteja afiado e tenha tudo na ponta da língua em saber como responder esse pessoal. Esse material aqui é precioso, meus amigos, é precioso. Eu estou admirado que até agora não foi cortado, não foi bloqueado, mas daqui a pouco esse FoiceTube do inferno vai arrumar alguma coisa
para proibir esse material. Por isso, grave essas lives, baixem essas lives, compartilhem, gravem num flash drive. Não sei o que vocês querem ou podem fazer, mas tenham esse material à sua disposição, porque será necessário, ok? Continuando. Soap company. It's a Zionist company. They say it on their website that they're a Zionist company. Isso daí é o website de uma companhia que se declara como uma companhia sionista, a Zionist Company, é uma companhia sionista. This was a post they did, all one activist. Oh, that's the other thing. Their bottles are just a bunch of religious stuff, and it's all about we are. E aí não dá para ver qual é o website aqui, mas tem umas garrafas ali, e cada uma daquelas garrafas parece que tem um símbolo religioso. Are all one, so it's the Noahide one world religion that. E aí, all one quer dizer um único ativismo que aqueles que querem a promulgação e implantação das leis de Noé querem abraçar todas as religiões debaixo do seu guarda-chuva, né? He was always pushing, and they did an interview with this woman who was like an LGBT activist. E aí essa companhia entrevistou essa mulher aí que é uma gay. And you do Control F Talmud, and you see here. Another huge part of my gender journey has been digging into my own ancestry and learning. E aí onde ela fala que é uma grande jornada da minha vida é procurar saber sobre os meus ancestrais. What my ancestral background teaches about gender. O que os meus ancestrais ensinaram a respeito de gêneros. As a Jewish person, I have studied the 6 genders. Como uma judia, eu estudo os 6 gêneros, aí falo os 6 gêneros que estão no Talmud. Found in the Talmud, and I am excited to know that there is historical evidence in my own background of. E eu estou excitado em saber que existe uma história no meu próprio, na minha própria vida, linha de vida, né? Humans living outside the binary. Que haviam pessoas da minha família que viveram, que não eram binários. O binário é o seguinte, ou se vamos dizer assim, é como o numeral binário, linguagem de computador. Isso se aprende no primeiro dia, só existe 0 ou 1. Através do 0 ou 1 você pode expressar todos os números. 0 está off ou desligado, 1 está on ou ligado. Então também isso se refere a gêneros, ou 0 mulher ou 1 homem. Agora, segundo o Talmud, existem 6 gêneros. E essa mulher judia, gay, ela descobriu que nos seus ancestrais haviam pessoas, que ela estudando os 6 gêneros do Talmud, que haviam pessoas na sua família, seus ancestrais, que não eram binários. E você já deve ter ouvido essa expressão, eu não sou binário, aí no Brasil, quer dizer, não se sente nem homem nem mulher. É uma coisa indefinida, não é nem ser humano, é uma coisa. Não se sente nem homem nem mulher. Olha, pessoal, sinceramente, eu só estou fazendo isso por vocês, porque para alertar vocês, mas isso é nojento. Continuando aqui. Wow, amazing. Yes. Talmud Maybe they're teaches- going to accept them. Do you know what the 6 genders are? Because I never really got to study. E aí Iana faz a pergunta, vocês sabem o que representa os 6 gêneros? Eu tenho aqui, eu já pesquisei, os 6 gêneros descritos no Talmud. That in great detail, but isn't that funny how Christians are bridging with Judaism, knowing Talmud is their book, and they're talking about 6 genders now? E ela fala, não é engraçado como cristãos estão se unindo a essa gente que tem como livro Talmud, que prega a existência de 6 gêneros? How godly is that? We have 2 genders in Book of Genesis, male and female. E ela fala, eu conheço a existência de 2 gêneros, está lá em Gênesis, homem e mulher, male and female.
Right? Male and female, he created them. Talmud talks about 6 genders. What are the 6 genders? E ela pergunta, quais são os 6 gêneros? Eu vou falar isso para vocês, não hoje, não, mas isso está no Talmud, a existência de 6 gêneros. I don't know, but I'm not that surprised that it's a 6 or a 7, you know? Yeah, that's right. E o Adam disse, eu não sei, mas eu não estou surpreso caso hajam 6 ou 7. Well, 6 makes sense, just like everything. And look at the rainbow, too. Oh, 666. I'm sorry. I stopped sharing, but here, look at the rainbow, too. E aí ele fala, olhem para o arco-íris também. Yeah, That's like I the noticed logo that symbolism. right, with the screen itself, you can see that it is in the colors of the rainbow as Oh, well. and right here. E aí, na tela, não sei se está dando para vocês verem bem, né? As cores do arco-íris. To the soap bottles in the corner. Right, I saw that as well. You right know, there on the screen. Adam, in the book of Kabbalah for the Nations, did you read about the fact that they're saying that it's only Gentiles, non-Jews, who can see 7 colors in the rainbow because Jews see. E aí a Diana fala, você sabia, Adam, que no livro Cabala para as Nações, somente gentios e não judeus é que podem ver 7 cores do arco-íris e que os judeus podem ver mais? Até isso, pessoal, olha. See only 3. That sounds like the Kabbalah Sephara stuff. Yeah, but that's Same with our souls are on the animalistic levels, while theirs is on like the higher plane. right. That they're explaining it on the 7 colors of the rainbow because Gentiles are lesser humans and they can see 7 colors, while it's really, in reality, it's only 3, but only the Jews can see the 3. E a explicação é que os gentios e não judeus, eles veem 7 cores no arco-íris, mas na realidade são apenas 3, porque, conforme o Adam disse, que a alma dos gentios, segundo os judeus, não vale nada, tem apenas 3 níveis, e as dos judeus têm 5 níveis, quer dizer, que nós valemos menos do que eles. Até isso, pessoal, olha, sinceramente, olha, dá até um embrulho no estômago. You know, Right. And it came from, they said that E esse é o livro que ele já havia mostrado em uma das lives, e aí está, a cor passa pelo prisma, né, e do prisma se divide em várias outras cores. Newton was the one that discovered there were 7 colors. And Aí, a Cabala e Meditação para as Nações, o nome do livro. Não sei se tem em português, não conheci esse livro. Se alguém quiser procurar, tá aí, a Kabbalah and Meditation for the Nations. the color spectrum. And he was, I believe, a Freemason or a Kabbalist. E o cara que escreveu esse livro era um maçom e também um cabalista. One or the other, make both. So, do you consider this book as a totally supremacist, racist, most hateful? It should be banned for hatred, for. E ela pergunta a ele, ao Adam, se ele considera aquele livro supremacista, racista, odioso, que deveria ser banido, né, de ser vendido. Racism. It's so racist and supremacist and lacks self-awareness that it's almost funny to me that Ele responde que é tão racista e supremacista e perda de conteúdo que até soa engraçado para ele, na opinião do Adam, né? a rabbi would make this for Gentiles, for Christians, thinking that Que um rabino escrevesse um livro desse. Além de rabino, o cara era maçom. Escrevesse um livro desse para gentios e também para outras pessoas, né? it's going to convert them to be Noahides, but they are able to convert people. There's articles, Noahides 2.0, and they have Que esse livro parece que foi escrito para converter as pessoas às leis de Noé, mas que do jeito que foi escrito, que é tão racista, que ele duvida, mas
eles têm condições de converter as pessoas até pela força, né? Have all these, places all over the world, Philippines, Brazil, where there's Chabad rabbis that are running these like camps, I guess, or communities. E aí foi quando ele falou do Brasil, que nesses lugares como Filipinas e Brasil existem rabinos que administram esses campos de concentração, né? Se a gente procurar aqui, deixa eu ver aqui, vou colocar rapidamente aqui, porque eu já vou terminar, pessoal, tenho que fazer uma coisa pessoal, e eu falei que iria tentar fazer em 1 hora, e já tem 1 hora e 21 minutos de live. Vamos ver aqui, Chabad Lubavitch no Brasil. Vamos lá. Aqui, Centros do Chabad Lubavitch no Brasil, tá vendo aqui? A sede está em São Paulo, não poderia deixar de ser, né? Aí, vou dar um clique aqui, tá aqui, olha, vai vendo aí. Chabad Lubavitch, Centros do Chabad Lubavitch no Brasil. Belém do Pará, Brasil. Ih, Sheila, aí, hein? Sheila de Yeshua. Belo Horizonte, Minas Gerais. Brasília, não poderia faltar. Campinas, São Paulo. Cotia, São Paulo. Curitiba, Paraná. Olha aí, governador Mirosló. Manaus, Amazonas. Petrópolis, Rio de Janeiro. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Recife, Pernambuco. Rio de Janeiro, na capital. Santo André, em São Paulo, capital, e Salvador, Bahia. Vamos ver agora aqui o endereço. Eu estou clicando aqui, não aparece. Tá aqui, ó. Belém do Pará, Brasil. Beit Chabad of Belém. Tá aqui, olha. Endereço: Avenida Cerzedelo Correia, 276, Belém do Pará, Brasil. Telefone 5591 3241-2250. Rabino de Israel Zaguri, que é o diretor, e a senhora Sara Noemi Zaguri, que é a diretora da escola. Aí tem aqui serviços: Shabbat House, clube de crianças, o Bar Bat Mitzvah, instrução, Mezuzá e Tefilim. Olha, tá aí, mostrando para vocês. Isso em Belém do Pará. Vamos ver aqui a colônia de férias do Chabad, também lá em Belém, tá aqui. Tem colônia de férias e tudo. Então, voltando aqui novamente. Vou ver aqui na terra do governador Mirosló. Tá aqui, Curitiba, Paraná. Vamos lá. Olha aí, Miro, vem até com um mapa, ó. Água Verde, Vila Isabel, Rebouças, Estádio Joaquim Américo Guimarães, tá na rua Brasílio e Tiberê, tá aqui, olha. Ângelo Sampaio, 370, Curitiba, Paraná, tem um telefone. Centro de Juventude, fica na rua Max Wolf Filho, 242, apartamento 5, o Coléu, Centro de Aprendizado, rua Ângelo Sampaio, 380. Tudo isso em Curitiba, tá vendo? Perto da tua casa, Marcele? Tá aí. Vamos ver aqui um outro. Deixa eu procurar aqui. Cadê para mudar? Deixa eu mudar aqui. Brasil, tá aqui. Brasil. Vou ver agora aqui no Rio de Janeiro. Na minha cidade, Rio de Janeiro. Vamos ver, olha. Avenida Ministro Afrânio Costa, 223, Barra da Tijuca. Não é fraco não, hein? Barra da Tijuca. Outro, Rua Maracanaú, 11, Rio de Janeiro, em Copacabana. E tem o Beit Lubavitch, Rio de Janeiro, Rua General Venâncio Flores, 221, no Leblon, tá vendo? Só o pessoal do Birubiru. E tem outra no Leblon, General Venâncio Flores, 221. Tem outra aqui também no Leblon, General Venâncio Flores. E também outra... Olha, o Leblon está dominado. O Leblon está dominado pelo Chabad Lubavitch. Tá vendo? Isso, só área nobre no Rio. Então, vai vendo aí, pessoal. Só área nobre. Vamos ver aqui. Vou voltar novamente para procurar outro estado
No Brasil, São Paulo. Vamos ver aqui São Paulo, capital. Vamos lá. Rua Melo Alves, 580, São Paulo. Rua Patrocínio do Sapucaí, 118, Jardim, São Paulo. Avenida Europa, 913, São Paulo. Rua Votuverava, 174, São Paulo. Rua Manuel Maria Tourinho, 261, tudo na capital. Rua S. Samuel, 69. Rua Alagoas. Rua Novo Horizonte, 208, São Paulo. Rua Sampaio Góes, 80, Vila Nova Conceição. Rua Madre Teodora, 45, São Paulo. São Paulo é o estado que mais tem. Aqui, 11ª. Rua Três Rios, 137. Rua Cotoxó, Rua Cotoxó, 310, Vila Pompeia. Rua Talmud Torá, olha o nome, Talmud Torá, 296. Rua Natingui, 1233, Alto de Pinheiros. E número 15, Rua João Manuel, 758/11, São Paulo. Rua Doutor Gabriel dos Santos, 124, Santa Cecília. Avenida Marquês de São Vicente, Jardim das Perdizes. Rua Guararapes, 228. Rua Cardoso de Almeida, apartamento 44. Rua Bandeirantes, 376, São Paulo. São Paulo tem 20 centros do Rabado Lubavitch. 20 centros. Então, olha. Vou mostrar para vocês aqui na China. Rapidamente. China. Cadê aqui? China. Tá aqui. Olha aqui. Na China tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 centros Rabado Lubavitch na China. Vou mostrar agora para... deixa eu ver aqui. Rússia. Vamos lá, Rússia. Russia. The Mother Russia. Cadê Rússia? Tá aqui. Na Rússia tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ih, caramba, mais de 30. Estados Unidos, então, está impregnado, pessoal. Vou procurar aqui. Estados Unidos, Flórida. Aqui. Estados Unidos, Flórida. Olha aí. Altamont Springs é aqui perto. Aventura é aqui perto. Aventura já é um bairro de judeus. Boca Raton, aqui do lado de casa. Bonita Springs, Boynton Beach, aqui perto também. Bradenton, Cape Coral, Clearwater, Coconut Creek, aqui do lado, Vasco. Coconut Creek. Cooper City, Coral Gables, a área do pessoal do dinheiro. Coral Springs aqui, minha cidade, Coral Springs. Vamos lá. Conforme eu disse para vocês que tinha, né? Tá aqui, olha. 3925 North University Drive. 5761 Coral Ridge Drive. 1819 North University Drive. 11325 West Atlantic Boulevard. 3702 Terrapin Lane. 7170 Loxahatchee Road. Em Parkland, aqui do lado também. 4640 Northwest 74th Place. Coconut Creek, também aqui do lado. Parkland também é uma cidade de gente do dinheiro. Boca Raton, Deerfield Beach, onde moram muitos brasileiros. Margate aqui do lado também. Eu estou rodeado, pessoal. Coconut Creek, Boca Raton, Lighthouse Point, que também é aqui do lado. Deerfield Beach, Pompano Beach. Ó, vai vendo. Tem mais de 20. Vamos lá. Tem 66 Rabado Lubavitch aqui perto de casa. Em total na Flórida. Que número, né? 66. É incrível, né, pessoal? Bom, meus amigos, eu confesso para vocês que eu estou cansado. Também tenho que sair agora fazer umas coisas
pessoais, mas foi com imenso prazer que eu fiz esses 3 hangouts. É o Domingão do Pretão, né? Aqui para vocês, e ainda não acabou, não. Penso que haverá pelo menos mais uma parte, a 4ª parte, sobre isso, mas ele já citou o Brasil aí, e por isso que eu mostrei alguns endereços do Rabá do Lubavitch no Brasil. Vocês podem fazer isso aqui, ó. Deixa eu mostrar a vocês o seguinte. Coloquem assim, olha. Vou abrir aqui a página do Google. Está aqui, ó. Coloquem assim, Rabad. Vamos esperar aparecer aqui para poder teclar. Agora não quer entrar, né? Aqui. Vocês coloquem assim, ó, Rabad Lubavitch no Brasil. E aí dá o endereço, procura pelo seu estado e vocês vão saber onde mora o perigo, se está perto ou longe da sua casa. Tá bom? Então, é isso. Muito obrigado. Foi muito bom passar esse fim de semana com vocês, praticamente todo domingo, não é mesmo? Eu estou aqui desde cedo perturbando a sua paz, mas comentando esse Hangouts que foi muito bom, realizado ontem, e dividimos em 3 partes e ainda assim não deu para terminar, né? Ainda falta mais uma. Amanhã ainda para o trabalho a transmissão que normalmente é realizada, e depois à noite nós teremos o nosso Hangout de todas as segundas-feiras. Tá bom? Beijão no coração de todos, muito obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. Vejam novamente esses Hangouts, anotem, compartilhem. Você recebeu conhecimento, agora passe esse conhecimento para outras pessoas. Ok? May Yeshua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau. Tenho uma vivência pelo mundo, já fiz intercâmbio, já fritei hambúrguer lá nos Estados Unidos. Papai, eu quero uma embaixada. Escolhe uma que o papai vai ver se tem, tá ok? Eu quero a embaixada da Holanda. Lá na Holanda, você não fica bem. Por que, papai? A seleção da Holanda é laranja. E seu irmão vai querer ir pra lá também. Papai, eu quero uma embaixada. Escolhe uma que o papai vai ver se tem, tá ok? Eu quero a embaixada dos States. A dos States, papai gosta também. Que bom, papai. Nos States você tem experiência. Fala inglês e frita hambúrguer muito bem. Opa, tudo bem? Bem, Como é que você tá? Corte de sempre? Foi de sempre. Igual o seu, hein? Família, trabalho, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Que bom. Sabe de uma coisa? Pois não? Eu acho que Deus não existe. Por que você diz isso, meu amigo? É muito fácil. É só você andar pela rua pra perceber que Deus não existe. Me corrija se eu estiver errado. Se Deus existisse mesmo, você acha que Ele ia permitir tanta violência? Tanta criança abandonada? Tanta maldade? Não, meu amigo. Deus não existe. Porque se Deus existisse mesmo, não haveria tanta fome, nem tanta violência, nem tanta dor na humanidade. Eu não consigo entender. Se Deus existe mesmo, como é que Ele permite que essas coisas aconteçam? Sabe de uma coisa? Os barbeiros não existem. Como assim? E eu sou o quê? Se os barbeiros existissem, não haveriam pessoas barbudas ou cabeludas como este rapaz aqui. Os barbeiros existem sim. O problema é que essas pessoas não me procuram. Exatamente. Deus existe. Porque acontece que as pessoas não o procuram. E é por isso que existe tanta fome, tanta miséria, tanta maldade.